Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Dragon Ball, a lenda do mais forte. Capítulo 721 O início de uma tempestade. Perto do núcleo do multiverso, o palácio de Lancius flutuava em meio a enormes ondas de energia roxa. A cena vermelha escura era como uma fera sedenta de sangue enquanto a energia caótica formava um vórtice. Rachadura. Rachaduras vermelho-sangue apareceram e uma grande quantidade de energia foi derramada em todas as direções. Ao mesmo tempo trouxe à tona um poder aterrorizante que, como camada sobre camada de ondas enormes, acumulava-se constantemente. Estamos quase lá. Lancius examinou a cena fora do palácio. Este é o núcleo do multiverso, que está relacionado com a estabilidade do espaço-tempo global e em frente dele está o Palácio de Zenon, onde Zenon vive. Existem também versões em miniatura dos 12 universos, que desempenham um papel fundamental na transmissão das leis mágicas aos 12 universos através da energia infinita e constante. Os Dark Angels pararam o palácio aqui, bloqueando até certo ponto a operação das leis do multiverso, ao mesmo tempo que lhes davam o poder de criar novos mundos. Seu plano é bloquear completamente as leis do multiverso e, em seguida, estabelecer nós de espaço-tempo dentro dos 12 universos para simular a capacidade do controlador de espaço-tempo e criar um novo espaço-tempo. Como as leis do multiverso serão suprimidas e bloqueadas pelo Palácio Mágico, se a operação for feita corretamente, o mundo recém-nascido provavelmente não terá a existência do sistema Zenon. Se vocês saem e entram em cada universo, e configuram nós de espaço-tempo antes que os anjos tenham tempo de responder. Lancius comandou seu subordinado com uma expressão um tanto excitada e depois se virou para Badez. Também peço ajuda a Badez e outros, este plano tem que dar certo. Não pode haver fracasso. Deixe isso conosco. Os Dark Angel Badez, de meia idade, assentiram vigorosamente. Porque está relacionado a saber se o plano de destruição futuro pode ser executado sem problemas. Sejam os Dark Angels vestidos de preto sob o comando de Lancius ou os Dark Angels vestidos de cinza sob o comando de Badez, todos eles estavam tratando isso muito a sério. Se perderem esta oportunidade, Zenon e os outros ficarão em guarda no futuro e não conseguirão encontrar uma segunda oportunidade desse tipo. Parta! Seguindo este comando, exceto Lancius, que ficou para trás para controlar o Palácio dos Anjos. Os 9 anjos negros vestidos de preto se transformaram em um feixe de luz como um raio e perfuraram o vazio e rapidamente entraram no universo dos 12. Os Dark Angels vestidos de cinza seguiram de perto, e 14 figuras gradualmente submergiram no vazio. Neste momento, a verdadeira crise do multiverso começou. Como havia um total de 23 anjos negros entrando nos universos, incluindo um anjo negro de nível arcanjo como Badez, quase todos os universos tiveram que enfrentar a ameaça de 2 anjos negros. É claro que antes que o plano seja colocado em prática, os Dark Angels estarão escondidos por enquanto. Quando os nós do espaço-tempo forem configurados, eles atacarão ao mesmo tempo e desferirão um golpe devastador nos 12 universos. Enquanto Lancius também aproveitará esta oportunidade para usar cada nó do espaço-tempo para simular a capacidade do espaço-tempo controlador e reverter o espaço-tempo, para criar um novo mundo sem o sistema Zeno. O núcleo do multiverso, um lugar cheio de energias caóticas. Lancius controlou cuidadosamente o palácio enquanto suprimia gradualmente as leis de Zenon que reabasteciam cada universo, enquanto mantinha contato com outros anjos negros. Os olhos encantadores de Lancius estavam olhando para o espaço onde as nuvens roxas fervilhavam enquanto ele revelava um sorriso de escárnio em seu rosto frio. Universo 7 em algum planeta ciano. O que diabos está acontecendo em todo o mundo? Por que há tantos anjos por aí? A pequena Loli Eve, vestindo uma jaqueta forrada de vermelho, olhou preocupada para as cenas na bola de cristal. Embora ela tenha dito que não queria se preocupar com os Dark Angels, ela ainda não pôde deixar de observar o centro do multiverso, o que a fez descobrir algo incrível. Havia apenas alguns Dark Angels antes, mas agora eles se transformaram em dezenas. Em comparação, o número de anjos no multiverso era muito menor. Vai haver um desastre? Eve ficou atordoada e sua testa delicada franziu a testa. Ela começou a pensar se deveria fazer preparativos e encontrar um lugar mais seguro para se esconder. Afinal, salvar a própria vida é mais importante. Mas se todo o multiverso cair, nenhum lugar estará seguro. Esta é uma crise interna do sistema Zenon. Não parece tocar diretamente o espaço-tempo, então o reino do tempo não deveria intervir, certo? Eve pensou com incerteza. Com o passar do tempo, 3 ou 4 dias se passaram, e se passaram exatamente 10 dias desde que Shiaya soube do plano de Dark Angel. De repente, uma onda de flutuações espaciais com leves ondulações varreu o núcleo do multiverso e logo se espalhou por 12 universos. No fundo, Lancius abriu os braços, seu rosto calmo distorcido de excitação. Olha, em breve terá sucesso, enquanto um novo mundo nascer sem a existência de Zenon. Meu desejo há muito acalentado poderá ser realizado. HMPH, era Zenon, é melhor destruí-lo. Os olhos de Lancius estavam cheios de loucura. Contanto que o plano seja bem sucedido após a criação de um mundo completamente novo, eles terão um vasto mundo como acampamento base. Eles não precisarão mais se esconder. Nessa altura, se planearem cuidadosamente, derrubar a Era Zenon não será mais um sonho. Depois de um tempo, Lancius conteve sua loucura e começou a controlar cuidadosamente o palácio para suprimir as leis de Zenon, e ao mesmo tempo contatou os outros anjos negros que haviam entrado nos 12 universos. Alcibadez, vocês têm que agir rápido. Zenon e os outros logo descobrirão as mudanças nas leis do mundo. Não temos muito tempo, temos que completar nosso plano antes que eles cheguem. Não se preocupe, chefe, estamos prontos para agir. Enquanto agirmos, não será um problema deter esses anjos.
Quando esses anjos descobrirem isso e vierem, talvez nosso plano já tenha dado certo. Badez disse com confiança. Exceto Badez, que é responsável por um universo sozinho, os outros Dark Angels formaram um par, e havia 2 Dark Angels em um universo. Um é responsável por parar o anjo e o outro é responsável por manter o funcionamento do nó espaço-tempo. Enquanto passar um curto período de tempo, as novas leis estarão interligadas e até mesmo Zenon ficará impotente até então. Mas eles não sabiam que o grande sacerdote e cerca de uma dúzia de anjos observavam há muito tempo as mudanças no multiverso como um tigre observa sua presa. Esta estranha flutuação é uma perturbação no espaço-tempo. O que exatamente os Dark Angels estão planejando? Eve apenas se atreveu a espionar furtivamente, mas o que aconteceu a seguir no multiverso a surpreendeu. Ondas minúsculas apareceram no espaço e não é possível descobri-las sem uma observação cuidadosa, mas a encarnação anterior de Eve foi Tova, um controlador do espaço-tempo. Mesmo que sua força tenha regredido, ela ainda descobriu a desordem no espaço-tempo. Estes são os sinais de um universo paralelo prestes a nascer. Ao mesmo tempo, no ninho do tempo no final do espaço-tempo, Supremo Kai do Tempo Choronoa também descobriu e franziu a testa levemente. É nisso que Xiaya me disse para prestar atenção? Como as flutuações desta vez varreram todo o multiverso, embora a atividade fosse pequena, a habilidade espaço-tempo foi ativada em quase 12 universos ao mesmo tempo. Então, além do Supremo Kai do Tempo Choronoa do universo 7, o Supremo Kai do Tempo, encarregado de outros universos, também baixou simultaneamente o olhar. As flutuações do espaço-tempo. Será que um controlador do espaço-tempo está alterando arbitrariamente o espaço-tempo? A prática de viajar no tempo é proibida pelos deuses. Os vários Supremos Kai do Tempo reagiram juntos e começaram a investigar. Mesmo depois de muito tempo, eles não encontraram nenhum problema nos universos espaço-temporais sob sua jurisdição. Então voltaram sua atenção para o multiverso onde Xiaya estava localizada, onde encontraram a anomalia. Ei, é apenas uma pequena flutuação. Normalmente não deveria ser suficiente para causar perturbações no espaço-tempo. É apenas um pequeno problema? Todos os Supremos Kai do Tempo ficaram intrigados. Capítulo 722-2 em um universo. Esses Supremos Kais do Tempo geralmente se preocupam apenas com o universo e os universos paralelos dos quais são responsáveis. Isso estava correto no passado porque o nascimento de um universo paralelo muitas vezes se devia à viagem no tempo de um indivíduo ou às ações inquietas de um controlador do espaço-tempo. A maioria dos problemas estava concentrada em um universo particular, mas desta vez é diferente. Para distrair a atenção do Reino do Tempo e também para imitar a habilidade do controlador do espaço-tempo, Lancius dividiu todas as mudanças em pequenas partes e as distribuiu em 12 universos. Portanto, para um único universo, as perturbações espaço-temporais que apareceram não foram violentas. E somente quando as flutuações dos 12 universos estiverem interligadas, o multiverso poderá ser derrubado. Então, por enquanto, os Supremos Kais do Tempo que monitoravam cada espaço-tempo ainda não haviam descoberto o plano de Lancius. Além disso, Lancius foi pessoalmente responsável por suprimir as leis do multiverso na área central, e isso dá a outros Dark Angels uma grande oportunidade. O novo mundo nascido desta forma não terá em grande parte a existência do sistema Zenon. Mesmo que o time Helm descubra esse truque mais tarde, seria tarde demais. Lancius tinha certeza de que naquela época até mesmo o Reino do Tempo apenas fecharia os olhos para isso, e não destruiria o mundo recém-nascido, porque naquela época, exceto pelo sistema Zenon, o resto do novo mundo será exatamente o mesmo que o multiverso com inúmeros seres vivos. Na biblioteca no fim do espaço-tempo. Desde que Supremo Kai do Tempo, Chorono aprendeu sobre Dark Angels com Xiaya, ela encontrou algo estranho nas pistas e então investigou. O que estava acontecendo no multiverso finalmente apareceu diante de seus olhos. Ela olhou perplexa para a situação e não sabia como lidar com ela. É lógico que este também é um incidente espaço-temporal, e deveria estar dentro de suas responsabilidades. Mas esta é também uma luta entre o sistema Zenon e os antigos remanescentes. Com base no princípio da evitação, o Reino do Tempo não deve intervir, mas se esses anjos negros puderem enlouquecer, haverá consequências imprevistas. Bem, eu deveria primeiro relatar isso ao time Helm. O rosto de Chorono a relaxou gradualmente e ela relatou sua descoberta ao nível superior através do livro vermelho púrpura do começo e fim. Agora, ela tem que esperar e ver como o Reino do Tempo reagirá. Quer isso envie uma equipe de patrulha do tempo ou não, ela não tem controle sobre isso. Ah sim, eu deveria contar a Xiaya e aos outros novamente. Chorono a pensou um pouco e depois enviou outra mensagem para Xiaya. Depois de um tempo vendo as palavras "eu sei" na resposta de Xiaya, Chorono a sorriu levemente e continuou a registrar suas informações com paz de espírito. Ela já havia cumprido seu dever. Universo 10, no planeta verde do Deus da Destruição. Depois de receber uma mensagem de Choronoa, Xiaya respondeu a ela e disse a Kuzu. Choronoa descobriu os movimentos do Dark Angel. Temos que agir rápida e ferozmente. Kuzu assentiu solenemente e começou a procurar o paradeiro dos Dark Angels com seu cetro. No universo 10, Kuzu tem grande autoridade. Logo, ela os encontrou em uma galáxia no mundo mortal e disse com voz trêmula, Xiaya-sama, existem 2 anjos negros no universo 10. Xiaya estremeceu e franziu as sobrancelhas enquanto murmurava. Existem 2 deles? Isso é problemático. Ele sabia há muito tempo por Shenron que o número de Dark Angels havia aumentado, mas enviando 2 pessoas para um universo. Esses Dark Angels realmente apareceram com força total. Ah, o que eles queriam fazer? Ele olhou para Kuzu. Com seu tamanho pequeno, ela só conseguia parar um e talvez nem conseguisse a vitória. Se a situação no universo 10 for assim, temo que os outros universos sejam provavelmente semelhantes. Xiaya não pôde deixar de se preocupar com sua família no universo 7.
Whis conseguirá deter 2 anjos sozinho? Ele balançou a cabeça. Por enquanto eles deveriam lidar rapidamente com o assunto do universo 10, e então correr para o universo 7 o mais rápido possível. Esta é uma batalha onde uma ligeira mudança pode afetar todo o resto, e um acidente em qualquer universo pode levar ao desastre. Em contraste, Whis, que é mais forte que ele, pode ser mais capaz de proteger o seu próprio universo. Kuzu, diga-me a localização dos 2 Dark Angels. Usarei a transmissão instantânea para levá-lo até lá. Agora pode-se dizer que o tempo está se esgotando. Se eles perderem 1 minuto a mais aqui, isso poderá causar um acidente. Para chegar à sua localização o mais rápido possível, ele tem que usar a transmissão instantânea, já que a distorção espacial em grande escala de Kuzu ainda é um pouco mais lenta. Kuzu acenou com a cabeça e disse-lhe a localização dos Dark Angels. Depois de obter a localização exata, Chiaya se acalmou e agarrou a mão de Kuzu e lançou a transmissão instantânea. Uma luz brilhou e Chiaya e Kuzu desapareceram do planeta de Deus da Destruição. Mundo mortal, uma galáxia desconhecida. Por estar longe do centro do universo, esta galáxia era muito caótica, e no céu noturno do universo vermelho escuro, qualquer indício de luz estelar raramente pode ser visto. Em um lugar distante havia algumas estrelas espalhadas brilhando que davam uma sensação calorosa no nada e no vazio do universo. Voz, Chiaya e Kuzu apareceram neste espaço. Depois de fazer uma pequena busca em seus sentidos, Chiaya descobriu que o espaço-tempo aqui era bastante fraco, assim como a localização do planeta Vegeta. Dark Angel escolheu a localização do nó espaço-tempo aqui, o que deve ser considerado. Após uma busca difícil, Chiaya não encontrou nenhum sinal de Dark Angels. Kuzu, onde eles estão? Chiaya perguntou. Espere 1 minuto, vou revelá-los. Kuzu respirou fundo e acenou com o cetro no vazio. Uma onda cintilante se espalhou e uma enorme galáxia apareceu na frente de Chiaya. No meio havia um enorme planeta amarelado, e havia um buraco negro distorcido e escuro como breu à distância. As bordas nítidas foram distorcidas em um arco pela forte força gravitacional, o que pode fazer com que as pessoas se sintam entorpecidas à primeira vista. Kuzu evitou o buraco negro e apontou para o planeta amarelado. Os 2 Dark Angels estão naquele enorme planeta. Chiaya acenou com a cabeça. Tenha cuidado, vamos nos aproximar. Os 2 discutiram por um tempo, já que estavam prestes a enfrentar 2 antigos Dark Angels, e era impossível enfrentá-los de frente com sua força. Então Chiaya planejou realizar um ataque furtivo. Aproximando-se cuidadosamente do planeta amarelado, Chiaya pousou nele. Este enorme planeta tem uma gravidade muito forte que já se aproximava da gravidade de uma estrela de nêutrons. Geralmente, pessoas com menos de 10.000 Battle Power seriam diretamente esmagadas em pasta de carne quando pousassem sobre ela. Mas para especialistas como Chiaya e Kuzu, essa gravidade era igual a nada. Passando cuidadosamente pelos aglomerados de montanhas, eles logo se aproximaram da localização dos Dark Angels. Em vez de continuarem a voar, pararam prudentemente. Eles se esconderam atrás de uma pequena encosta e observaram cuidadosamente um lugar distante. No local mais visível, eles puderam ver um pequeno palácio ali erguido, completamente cercado por padrões complexos, que poderiam confundir as pessoas à primeira vista. Mas Chiaya não ousou subestimá-los. Se ele não tivesse adivinhado errado, esses padrões deveriam ser a chave para criar um mundo totalmente novo que Shenron mencionou. E um anjo negro vestido de preto e um anjo negro estavam ali, a quem ele nunca tinha visto antes. Capítulo 723 Lutando contra os Anjos Negros. Chiaya-sama, ambos são muito poderosos. Talvez eu não seja capaz de derrotá-los. Kuzu estava um pouco nervoso ao dizer. O universo 10 é seu lar, onde ela poderia suprimir um Dark Angel por um curto período de tempo, mas é impossível derrotá-los. Quando há alguns anos Dark Angel Via entrou no universo 10, Kuzu teve que se juntar a Whis, Vados e Margarita para lidar com Via e Demigra, e demorou muito mesmo quando 2 contra 1. Deve-se dizer que a disparidade entre os anjos do 4º nível do reino divino é muito pequena, talvez porque eles nasceram de leis, e nenhum deles é mais poderoso que o outro no estado inicial, e apenas porque Kuzu é jovem que não era tão habilidosa quanto Whis e outros no controle de sua força. Olhando para Kuzu, Chiaya deu um tapinha na cabeça dela, pegou uma pequena garrafa e colocou-a no chão. Você não precisa atacar com força. Estamos aqui para montar um ataque furtivo. Usarei o Evil Contamination Wave para selar um Dark Angel primeiro, então o restante será fácil de lidar. Os olhos brilhantes de Kuzu brilharam de alegria. Chiaya é uma especialista no auge do 3º nível do reino divino. Com o duplo poder do Deus da Destruição e do Deus do Tempo, pode-se dizer que ele é muito poderoso, especialmente depois de compreender o Ultra Instinto. Ele não alcançou nenhum estado de pensamentos e emoções e não tem nenhuma falha. Embora ainda haja alguma disparidade em relação ao 4º nível do reino divino, a técnica mágica Onda de Contenção do Mal será a chave para virar a maré durante a batalha. Claro, tanto Chiaya quanto Kuzu sabem que só tem uma chance e se falharem, será difícil encontrar a próxima oportunidade para atacar. Ele disse a Kuzu para recuar um pouco e então abriu a garrafa e se preparou para lançar Evil Contamination Wave em um dos Dark Angels à distância. Mas neste momento, algo inesperado aconteceu. Aparentemente tendo notado algo, um dos Dark Angels desapareceu de repente. Ah não, pensou Chiaya quando viu isso. Seu coração bateu de repente e suas pupilas encolheram. Ele sabia que eles poderiam ter sido descobertos. Ah, o anjo e Deus da destruição do universo 10. Como você nos encontrou? Uma voz ligeiramente sarcástica soou em seus ouvidos. Chiaya se virou e encontrou o Dark Angel de túnica cinza parado atrás deles, olhando para eles com um olhar zombeteiro. Numerosos pensamentos passaram por sua mente e Chiaya gritou para Kuzu. Não é bom, fomos descobertos. Ignore o plano e ataque imediatamente. Depois que ele terminou de falar, ele lançou um ataque feroz contra o Dark Angel. Kuzu também obedeceu, ergueu o cetro e coordenou os movimentos de Chiaya.
Bang, 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 relâmpagos brilharam e faíscas apareceram como se o metal estivesse colidindo. Xiaya sentiu seu braço ficar ligeiramente dormente e foi lançado voando para trás. Tosse, ele cuspiu um bocado de sangue e o interior de seu corpo ficou agitado. O anjo negro era muito mais forte do que ele imaginava. Mesmo depois de compreender o Ultra Instinct, Xiaya não conseguiu resistir por muito tempo contra o Dark Angel. Não, a disparidade entre ele e os anjos comuns não é tão grande. Deve ser porque o anjo negro à sua frente era muito forte. Xiaya estreitou os olhos ligeiramente, olhando para o anjo negro vestindo um manto divino cinza na frente dele. Um brilho agudo irrompeu de seus olhos brancos prateados. Este vestido é diferente do Dark Angel que foi apagado por Zeno antes. Então ele é o anjo negro da Era Antiga que foi libertado pelos anjos negros vestidos de preto. Não admira que ele seja tão assustadoramente forte. Limpando sangue na boca, Xiaya olhou para ele com uma expressão séria nos olhos. Seus olhos branco-prateados brilharam com intenção de lutar e todo seu corpo explodiu com um aura assassina. Xiaya-sama, você está bem? Kuzu encostou-se ao lado de Xiaya. Estou bem. Exceto pela pequena dor em seu peito, Xiaya não sentiu nenhum desconforto, porque as gotículas douradas escuras formadas a partir da fusão da habilidade espaço-tempo, o poder do deus da destruição e o poder do deus dragão em seu corpo giraram loucamente, e os ferimentos de Xiaya rapidamente recuperado. Um deus real tem uma capacidade de recuperação muito forte, muito mais forte do que a capacidade de recuperação de um deus Super Saiyan. Hahaha, um jovem anjinho, um inexperiente deus da destruição. Vocês duas pessoas insignificantes realmente se atrevem a vir aqui para nos impedir. Os dois Dark Angels se reuniram, um de preto e outro de cinza, olhando para Xiaya e Kuzu com desdém. Na verdade, Xiaya e Kuzu estavam em grande desvantagem nesta situação. Kuzu, vai e proteja aquele de túnica cinza e deixe o preto comigo. A expressão de Xiaya era muito grave quando ele deixou o mais poderoso para Kuzu. Não que Xiaya estivesse se aproveitando de Kuzu, mas que Kuzu era mais forte que ele. Deixe comigo, Xiaya-sama, tenha cuidado. Kuzu disse preocupado. Não importa quão grande seja a disparidade entre os anjos, eles poderiam resistir por muito tempo. Em vez disso, ela estava um pouco preocupada com a segurança de Xiaya. Fazer o seu melhor. Xiaya parou de falar e se concentrou no anjo negro com um manto negro divino. De seu corpo, Xiaya podia sentir uma forte opressão, era do nível dimensional. De repente, todo o corpo de Xiaya brilhou com densos raios de luz e ondas de que como uma onda de calor exalaram de todo o seu corpo. TSK, TSK. Ele parece ter ficado um pouco mais forte. Este é o Ultra Instinct. Sentindo as mudanças em Xiaya, a expressão do Dark Angel mudou e ele começou a ficar sério. Rachadura, o solo se abriu e a zona quebrada em forma de rede se espalhou, formando uma cratera com vários quilômetros de diâmetro. Seu corpo desceu e Xiaya usou toda a sua força desde o início. Trifeixe. Soco de quebra do espaço-tempo. Soco explosivo do dragão. Um após o outro, ataques poderosos foram desencadeados e a energia violenta disparou descontroladamente, sem conter nada. Todos esses ataques atingiram o anjo negro como um enorme gigante rugindo, o brilho sangrento varrido com força irresistível. Mas aquele Dark Angel também não era para brincadeiras, suas mãos não eram lentas, bloqueando todos os ataques de Xiaya. Bang, bang, bang. Uma série de ataques foram trocados em um curto espaço de tempo. O ar tremeu e rachaduras em forma de rede apareceram como se o espaço estivesse quebrado. O ataque anterior foi apenas um engano. Xiaya se aproximou dele para um combate corpo a corpo. Ele sabia que definitivamente não era páreo para o Dark Angel puramente comparando energia, mas em combate corpo a corpo com o mágico Ultra Instinct, ele poderia ser capaz de se enredar com ele. Com certeza, Xiaya não ficou desapontado. No combate corpo a corpo, o Ultra Instinct mostrou um efeito significativo. Duas figuras borradas continuaram piscando no céu e o som da colisão continuou ressoando. Neste curto período de tempo, Xiaya possuía temporariamente a habilidade de lutar contra o Dark Angel. Cara chato. O Dark Angel vestido de preto estava ficando irritado com Xiaya, que era escorregadio como uma bota, e se sentiu um pouco envergonhado. Hahaha, Shazu, você está realmente sendo incomodado por um deus da destruição. O Dark Angel vestido de cinza que estava lutando contra Kuzu, conseguiu encontrar tempo para olhar a luta do outro lado. Vendo que um deus da destruição foi capaz de lutar contra Angel por tanto tempo, ele não pôde deixar de se regozijar com seu infortúnio, e seus olhos ficaram ainda mais frios enquanto olhava para Xiaya. Claro, a razão pela qual ele foi capaz de se envolver com Shazu por tanto tempo é porque Xiaya dominou o Ultra Instinct, o que fez com que o anjo negro chamado Shazu não soubesse como lidar com ele. Se eles realmente competissem em força, Xiaya seria muito inferior. A provocação de seu companheiro fez com que Shazu ficasse ainda mais irritado. O cetro negro girou em um arco no ar e uma força estranha foi emitida, empurrando Xiaya para trás. Depois de perder a vantagem de distância, enfrentando o ataque do Dark Angel, Xiaya caiu em uma situação difícil de repente, e só conseguiu se esquivar com seu corpo ágil. Bang! O enorme planeta tremeu e seu núcleo tremeu, fazendo com que as cadeias de montanhas desmoronassem com um estrondo alto. Xiaya-sama. Kuzu soltou um grito alto, mas o Dark Angel de túnica cinza detectou uma falha e um ataque poderoso pousou. Kuzu só sentiu uma dor na parte inferior do abdômen antes de ser lançada voando. Neste momento, uma sombra negra passou. Xiaya se teletransportou para o lado de Kuzu e a pegou. Neste momento, ambos não estavam em boas condições. O rosto de Xiaya estava pálido e sua energia estava gravemente esgotada. Kuzu também não estava em boas condições, suas tranças prateadas estavam um pouco desgrenhadas e alguns fios de cabelo estavam espalhados em seu rosto.
Capítulo 724 em uma crise. Não pode continuar assim, temos que encontrar uma maneira. Xiaya franziu a testa e seu rosto pálido e imortal olhou para o pequeno palácio e as linhas complicadas à distância, e ele imediatamente elaborou um plano. Se ele liderar o Anjo Negro até lá, talvez isso os faça ter algumas dúvidas que lhes darão uma chance. Então ele agarrou a mão de Kuzu e os dois se teletransportaram para a frente do pequeno palácio. Não é bom. Com certeza, as expressões dos dois Dark Angel mudaram e eles apressadamente perseguiram Xiaya. Dark Angels, vocês estão planejando usar isso para abrir o nó do espaço-tempo? Xiaya perguntou, observando suas expressões. Se ele destruí-lo, ele poderá frustrar temporariamente o plano deles. Como você soube do nosso plano? Dark Angel Shazu tinha um olhar sombrio em seu rosto enquanto uma pitada de surpresa brilhou em seus olhos. Este deus da destruição realmente sabia sobre o nó espaço-tempo. Será que o plano vazou? As expressões dos dois Dark Angels mudaram abruptamente, mas eles imediatamente balançaram a cabeça. Impossível, está a informação mais secreta e é impossível para qualquer pessoa no multiverso saber disso. Ao mesmo tempo, pensaram imediatamente em algo mais inaceitável. Será que eles subestimaram a capacidade dos sistemas Zenon de procurar informações? Se este deus da destruição conhece esta informação, isso não significa que Zenon também já sabe disso? Se o próprio Zenon agisse, nenhum deles, exceto Lancius e Badeis, seria capaz de resistir. Pensando nisso, os rostos dos dois anjos negros tornaram-se ainda mais sombrios e uma fria intenção assassina irrompeu de repente, um vento gelado explodindo cheio de frieza. Originalmente, o plano deles era completar toda a implantação antes que Zenon tivesse tempo de reagir, até então, tudo estaria feito e limpo, e tudo aconteceria como eles esperavam. Mas eles não esperavam que o plano que acabará de começar já estivesse sabendo do outro lado. Olhando para os rostos dos Dark Angels à sua frente, Xiaya percebeu que havia acertado. Enquanto estes forem destruídos, será capaz de frustrar o plano do Dark Angel, então o outro lado deve ter algumas dúvidas. Mas Xiaya ainda subestimou o medo que o Anjo Negro tinha de Zeno. Depois de saberem que o plano poderia ter vazado, eles quase foram forçados a cair na beira do penhasco, e agora só podem lutar até que um deles morra. Mate eles. O Dark Angel vestido de cinza disse friamente. Mesmo que o nó seja destruído, podemos procurar outro. Se matarmos o anjo do universo 10, eles não serão capazes de nos encontrar em pouco tempo e poderemos usar esse tempo para encontrar o próximo alvo. Ok. Dark Angel Shazu lambeu os lábios e uma intenção gelada de matar irrompeu. De repente, uma energia terrível se espalhou por todo o planeta com Shazu como centro. O rosto de Xiaya ficou pálido, sabendo que ele tinha sido inteligente demais para seu próprio bem, mas neste momento ele também não tinha outro jeito e era impossível para ambos os lados se reconciliarem com o ponto de vista um do outro. Rangendo os dentes como se sua vida dependesse disso, Xiaya começou a extrair freneticamente a energia de seu corpo, as gotas douradas escuras girando loucamente. O corpo de Xiaya emitia uma luz dourada escura e até seu cabelo carmesim estava tingido com uma camada de brilho cintilante. Energia de destruição. Ele usou a habilidade do deus da destruição, e uma pequena bola de energia se expandiu rapidamente após ser formada, e instantaneamente se expandiu em uma grande bola com um diâmetro de 2 metros. Muitas partículas de luz estelar varreram o Anjo Negro em um círculo. Se essa técnica o atingisse, pelo menos daria algum tempo a Xiaya. Ele, energia da destruição, estou muito mais familiarizado com isso do que você. Enfrentando a bola de energia roxa que vinha em sua direção, Dark Angel Shazu não demonstrou nenhum nervosismo. Em vez disso, deu um passo à frente na frente da energia da destruição, estendeu a palma da mão e brincou com a energia da destruição em sua palma. O formidável poder destrutivo dissipou-se imediatamente no vazio. Então ele correu para frente, uma pós-imagem piscando e instantaneamente entrou no alcance de 3 metros de Xiaya, seu rosto azulado aumentando por causa da distância muito próxima. Tão rápido! Xiaya exclamou, e seu corpo se esquivou automaticamente, mas o Dark Angel parecia também ter compreendido o Ultra Instinct, e Xiaya não ganhou muita vantagem. Bang! 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 Após uma série de ataques sucessivos, Xiaya começou a sentir-se tonto e sentiu como se seu corpo estivesse prestes a desmoronar. Ele recebeu um forte golpe. Xiaya cuspiu um bocado de sangue e foi lançado voando na diagonal como uma bala de canhão. Xiaya-sama! Kuzu exclamou quando uma pitada de preocupação passou por seu rosto, mas ela estava sendo amarrada pelo Dark Angel vestido de cinza e não pôde ajudar na luta do lado de Xiaya. Você deveria cuidar de si mesmo. O Dark Angel vestido de cinza caiu na gargalhada e sua velocidade tornou-se ainda mais rápida. Do outro lado, Xiaya, que havia sofrido o ataque do Anjo Negro, podia sentir todo o seu corpo, e uma aura semelhante a uma névoa subiu, e suas feridas começaram a cicatrizar novamente. Caixa, o som de ossos se movendo soou em seu corpo, e a energia dourada escura formada pela fusão da habilidade espaço-tempo, o poder do deus da destruição e o poder do deus dragão começaram a se mover freneticamente no corpo. O corpo de Xiaya tremeu involuntariamente e ele se recuperou para um estado saudável como se tivesse renascido. Ei, esse deus da destruição é bem diferente. Dark Angel Shazu franziu a testa. Depois que um deus da destruição normal sofreu seu ataque, não deveria ser possível para eles se levantarem novamente. Mas este tem uma capacidade de recuperação bastante assustadora. Mas e daí, não importa quão forte seja sua capacidade de recuperação, ele irá vencê-lo a tal ponto que ele não conseguirá mais se recuperar. Pensando nisso, uma intenção de matar ainda mais forte irrompeu do Dark Angel. Xiaya sorriu ironicamente e tinha uma expressão sombria. Enfrentando um oponente de nível anjo, ele ainda estava muito carente. Mas não importa o que aconteça, a luta continuará. Aniquilação. Outra técnica foi usada, a bola parecida com polo aquático cercou o Anjo Negro, e ao mesmo tempo, sua outra mão brilhou com um brilho cinza prateado. Extinção.
Dois poderes terríveis surgiram juntos. Neste momento, do lado do Universo 7, Whis também encontrou os Dark Angels que haviam entrado furtivamente no Universo 7 e atualmente estavam lutando contra eles. Mas é difícil para dois punhos lutarem contra quatro mãos. Whis só poderia agir defensivamente. Grande sacerdote Sama Zeno-sama, apresse-se e entre em ação. Havia um traço de ansiedade nos olhos calmos de Whis. Embora ele tivesse parado os dois Dark Angels, ele sabia que não seria capaz de durar muito nesta situação. O grande sacerdote, ou Zeno-sama, ainda precisa vir e aniquilar os anjos negros. No entanto, antes que ele percebesse, eles estavam gradualmente se aproximando da Via Láctea enquanto lutavam. No centro do multiverso, onde o vazio ferve com uma enorme quantidade de energia. A figura do grande sacerdote apareceu aqui com um halo vertical azul claro atrás da cabeça. Toda a energia ao seu redor o evitou automaticamente e se dispersou quando entrou no alcance de 1 metro dele. Ao longe, um esplêndido palácio pode ser visto flutuando ali e as leis do multiverso estavam sendo suprimidas por ele. Os olhos roxos do grande sacerdote olhavam para o palácio divino, com as mãos atrás das costas enquanto dizia de maneira digna: lance os graus pecado original, você cometeu tal crime, você conhece o seu erro? Uma pressão divina surgiu e entre o grande sacerdote e o palácio, um corredor de nada apareceu e toda a energia desapareceu. Uma figura escura piscou algumas vezes e Lancius, o líder dos anjos negros, apareceu na frente do grande sacerdote, de pé altivamente. Os dois eram especialistas do 5º nível do reino dos deuses. Um é o grande sacerdote da era atual e o outro é o arcanjo da era anterior. O encontro deles é como o encontro dos deuses do mais alto nível do mundo, toda a energia e leis infinitas à sua frente os evitando. Grande sacerdote, esta é a segunda vez que nos encontramos. Lancius ficou na frente do grande sacerdote sem o menor medo e conversou levemente com ele como se estivesse encontrando um velho amigo. O grande sacerdote assentiu e disse: sim, você é o arcanjo da era anterior. Cair em desgraça já foi um erro. Por que você cometeria um crime tão grave novamente? Capítulo 725 Zeno aparece. Lancius permaneceu calmo e apenas zombou enquanto olhava para o grande sacerdote com seus olhos encantadores. Você não saberá. Estamos apenas procurando a verdade sobre sua majestade o Rei Branco. Se fosse você em nosso lugar, talvez se Zenon morresse de repente, você não ficaria tão indiferente. O grande sacerdote olhou para ele em silêncio, sem responder. Lancius olhou zombeteiramente para o grande sacerdote e zombou. Parece que o lugar de Zenon em seu coração é apenas isso. A voz do grande sacerdote era imponente e séria ao dizer: a destruição de uma era é inevitável, até mesmo a era de Zeno-sama. Quando chegar a hora de terminar, ele será destruído e ninguém poderá mudá-lo. A mudança de época existe para proteger muito melhor as leis. Os olhos do grande sacerdote ficaram afiados. Mas vocês, quando a era anterior terminou, vocês não apenas não retornaram ao Angel Realm, mas até cometeram um erro e degeneraram em Dark Angel. Zeno-sama mostrou misericórdia naquela época, mas você não ficou grato e ainda está secretamente tentando derrubar a era do multiverso. Grato a Zenon por nos selar? Lancius disse com desdém. Sua expressão continuava mudando. Naquela época, a era do Rei Branco não terminava normalmente por causa de algum fator irresistível. Sua Majestade o Rei Branco morreu inexplicavelmente. Nosso relacionamento com Sua Majestade o Rei Branco é diferente do seu e daquele idiota do Zenon. Então devemos descobrir a verdade sobre a morte de Sua Majestade o Rei Branco. O grande sacerdote franziu a testa, como se estivesse pensando na pergunta de Lancius. Mas ele também tem que colocar a situação geral do multiverso em primeiro lugar, então balançou a cabeça e disse: mesmo que você tenha seus próprios objetivos, isso não deve custar a era do multiverso. Emocionalmente, simpatizo com você, mas temos um ponto de vista diferente, então nunca deixarei seu plano dar certo. Eu sabia que seria assim. Quando o grande sacerdote apareceu na sua frente, ele já sabia que seu plano estava exposto. Quanto ao motivo de ter sido exposto, ele não conseguia descobrir. Talvez tenha sido por causa do envolvimento de pessoas do Reino do Tempo ou do Reino do Dragão, mas era inútil pensar nisso no momento. Os olhos de Lancius brilharam e uma aura vigorosa e magnífica se espalhou. O centro do multiverso imediatamente se tornou caótico quando incessantes ventos caóticos e energia colidiram uns contra os outros, e relâmpagos dourados em zigue-zague apareceram do nada. O grande padre e Lancius, um à esquerda e outro à direita, parecem ter dividido todo o espaço em duas partes distintas, e as duas auras colidiam constantemente na área interativa, como se fosse o fim do mundo. Bang, bang, bang. As figuras do grande sacerdote e Lancius desapareceram ao mesmo tempo e começaram a lutar. A luta deles já havia atingido o nível da lei. Seus ataques não podiam ser vistos, mas a energia ao seu redor era continuamente aniquilada. O centro do multiverso foi completamente submerso em uma tempestade de destruição, como se estivesse lavando a sujeira do mundo, tudo estivesse desaparecendo. Universo 6, o local selecionado para o nó espaço-tempo. Rumble como uma explosão de supernova, uma distorção incomum apareceu no espaço, e então a energia varreu toda a galáxia que penetrou no espaço distorcido, e se espalhou a uma velocidade superior à velocidade da luz. Zzzzz, o espaço foi destruído e transformado em pequenos pedaços de cristal. PFFF. Uma figura verde voou para trás, o sangue de sua boca se transformou em espuma e flutuou no vazio do universo. Vados enxugou as manchas de sangue dos cantos da boca, seu rabo de cavalo alto estava desgrenhado e o manto verde divino estava rasgado. Neste momento, Vados já não tinha calma anterior.
Parado na frente dela estava um anjo negro com uma túnica cinza. Sim, houve apenas uma pessoa que feriu gravemente Vados. Porque este anjo negro era um arcanjo do mesmo nível de Lancius, o líder dos anjos negros vestidos de cinza Badês. Badês, um especialista do nível de grande sacerdote. A força de Vados foi considerada a melhor entre os numerosos anjos. Como filhos do grande sacerdote, ela e Vis eram muito mais poderosos que os anjos comuns. O único que pode ferir gravemente Vados em tão curto período de tempo só pode ser um especialista no nível de grande sacerdote. Hahaha, você é filha do grande sacerdote da era atual? TSK, você foi realmente capaz de resistir ao meu ataque e sobreviver. Com o rosto frio, Badês caiu na gargalhada, o Halo negro flutuando atrás de sua cabeça balançando. Ajustando a respiração, Vados olhou friamente para o anjo negro à sua frente e perguntou com uma voz gelada: Vossa Excelência não é um anjo comum? Sim, olhe para minha auréola, estou no 5º nível do reino divino. Ele apontou para a auréola na parte de trás de sua cabeça. A auréola dos anjos comuns está em volta de seus pescoços, e apenas a auréola de um arcanjo no 5º nível do reino divino flutua atrás de suas cabeças. Observando em silêncio, Vados não falou. Na verdade, no momento em que viu a outra parte, ela soube a identidade dele. A razão pela qual ela fez a pergunta foi apenas para ganhar tempo. É melhor arrastá-lo até que Zeno-sama chegue. Garotinha, você está tentando ganhar tempo? O Angel Badês de meia-idade disse levemente antes de desaparecer de repente. Ou não. As pupilas de Vados encolheram e houve um som de baque em seu coração. Ela procurou apressadamente seus rastros, mas como seus níveis eram muito diferentes, a reação de Vados não conseguiu acompanhar seus movimentos. Voshosh, Badês apareceu de repente atrás de Vados e sorriu ferozmente antes de acertá-la com um golpe forte. Sofrendo ferimentos graves, Vados cuspiu sangue e caiu como uma pipa. Mas Badês não desistiu, deu um passo à frente e continuou com ataques ainda mais violentos. Universo 6, planeta do deus da destruição. O gordinho Champa cerrou os dentes enquanto observava diante de uma bola de cristal. Quando Vados foi lançado voando, Champa levantou-se nervosamente, agitando os punhos. Desvie, esquive. Bastardo, quem diabos é esse cara? Na verdade, ele foi capaz de ferir gravemente Vados. Eu quero destruí-lo. Champa, que estava extremamente zangado, queria destruí-lo, mas depois ficou desanimado. Se nem mesmo Vados conseguiu derrotá-lo, então não adianta mesmo que ele suba. Como ele poderia ser tão mais forte que Vados? O rosto de Champa estava pálido, sentindo profundo desespero. Deus da destruição pode ser absolutamente sem lei e imponente no universo, mas quando enfrenta um especialista em nível de anjo, eles não são nada. Neste momento, o fato de Vados, a quem ele temia e admirava, estar sendo completamente esmagado realmente o fez tremer. Zeno-sama, grande sacerdote Sama, não importa quem seja, apresse-se e apareça ou Vados será morto. Champa implorou aos deuses, embora estivesse insatisfeito com a habitual atitude dura de Vados para com ele, mas sua natureza é muito pura e não quer ver Vados morrer. Como se estivesse respondendo ao pedido de Champa. No universo do mundo mortal, quando o arcanjo das trevas Badês estava prestes a dar um golpe fatal em Vados, um brilho dourado deslumbrante apareceu e então um pequeno palácio desceu. Em meio às luzes douradas, uma figura divina e suprema estava sentada em um trono, flanqueada por 2 guarda-costas à esquerda e à direita. Depois que a figura apareceu, as mãos levantadas de Badês congelaram. Uma aura sagrada varreu. Virando-se e olhando para a pequena figura em meio às luzes douradas, Badês franziu a testa. Zeno? Ele nunca tinha visto Zenão, mas em todo o multiverso existe apenas o agente desta era, Zenão, que é tão poderoso e tem uma aura suprema. Na verdade, ele veio pessoalmente ao Universo 6, planeta do deus da destruição. Champa olhou surpreso. Zeno-sama chegou, agora Vados pode ser salvo. Champa ficou muito feliz, mas logo um palpite ruim surgiu em seu coração. Zeno-sama não ficará chateado mais tarde e apagará o Universo 6 também, certo? Com a natureza de Zeno-sama, isso é muito possível. Pensando nisso, Champa começou a suar frio. Espero que isso não aconteça. Capítulo 726 Arcanjo Negro. Zeno-sama, Vados estava em um estado lamentável e sua voz estava fraca. Depois de ver Zeno chegar, ela rapidamente chegou na frente de Zeno. A voz infantil de Zeno se arrastou por muito tempo. Vendo os ferimentos graves de Vados, ele pulou do trono, inclinou a cabeça e perguntou: Ei, você ficou gravemente ferido. Isso não é bom, deve estar doendo muito. Vados ficou atordoado por um momento antes de responder. Obrigado Zeno-sama pela sua preocupação. Então ela foi e ficou atrás de Zeno. Os 2 guarda-costas esbeltos como varas de bambu olharam para Vados e apontaram os dedos para Vados, e uma onda de energia derramou-se sobre ela, e os ferimentos no corpo de Vados foram temporariamente suprimidos. Obrigado, Vados disse suavemente. Os guarda-costas balançaram a cabeça e não falaram. Ela é filha do grande sacerdote, não importa o que aconteça, não podem deixar que nenhum acidente aconteça com ela. Olhando para o anjo negro, Zeno caminhou em direção a ele como se estivesse pisando em terreno plano. Ele estava sendo seguido de perto por seus guarda-costas enquanto o protegiam. Ei, você é o anjo negro que o grande sacerdote mencionou? Por que você quer destruir o mundo? Este mundo é ruim? Zeno abriu os olhos, sua voz era levemente adorável. Ele não entendia as ações dos Dark Angels. Dark Angel Badês ficou surpreso antes de dizer com desdém. Acontece que ele é apenas um rei incompetente. Ele é muito inferior a sua majestade o Rei do Leste. Rei do Leste, quem é esse? Diga-me, ok? A curiosidade apareceu nos olhos de Zenão. Zeno-sama, por favor, livre-se rapidamente deste Dark Angel. Outros universos ainda precisam de sua ajuda. Vendo que Zenão não parecia ter pressa em agir, Vados ficou interiormente ansioso e insistiu com ele apressadamente. Sim, o grande sacerdote disse para se livrar de você rapidamente.
É realmente problemático. Teria sido muito mais simples simplesmente apagar você junto com o universo. Zeno murmurou com a cabeça baixa, sua voz era muito suave. Mas todos os presentes ouviram. Os guarda-costas atrás dele e Champa, que estava longe no planeta de Deus da Destruição, ficaram muito assustados e suas testas começaram a suar frio. Zeno-sama, Vados Uriedhin. Os olhos de Zenão, semelhantes a moedas de cobre, olharam para ele, seus olhos claros eram puros e simples. Já que esse cara está perturbando o universo, então simplesmente desapareça. Apagar. Zeno abriu os braços e as palmas das mãos imediatamente se iluminaram com flashes brilhantes. Felizmente, Zeno ainda lembrava que este ataque só poderia ser usado no Dark Angel, e não apagou o universo 6 junto com ele. Quase no instante, um clarão brilhante fez com que outros fechassem os olhos. HMPH. Outros anjos terão medo de sua habilidade, mas você acha que eu terei medo? Enfrentando a habilidade de apagar de Zeno, o arcanjo negro Badei zombou e enfrentou-a com calma. Como um especialista do 5º nível do reino divino, quase no auge dos deuses, a habilidade de apagar de Zenão pode não ser eficaz contra ele. Afinal, o poder de Zenão é concedido por toda a era, ou melhor, é a bênção de todas as energias do multiverso. As pessoas no 5º nível do reino divino já transcenderam os assuntos mundanos e sua força estava no auge. Mesmo que sua era tivesse sido aniquilada, com sua força ainda era possível resistir ao ataque de Zenão. Então, depois de um tempo, a habilidade apagar de Zeno desapareceu. Badeis ainda estava em perfeitas condições na frente de todos. Eles nunca tinham visto tal situação antes, então todos ficaram surpresos. O ataque de Zeno-sama falhou. O suor escorria da testa dos dois guarda-costas e eles imediatamente se prepararam para partir. Sem chance. Zé, o ataque de Zeno-sama é suficiente para destruir um universo, mas não conseguiu matar aquele cara estranho. Champa estava assistindo do planeta de Deus da Destruição. Seus olhos se arregalaram e sua boca estava bem aberta. A onipotência de Zenão está profundamente enraizada em sua medula óssea e de repente, vendo uma pessoa que pode sair ilesa do ataque de Zenão, Champa obviamente achou difícil aceitar. Ei, por que você não desapareceu? Zeno inclinou a cabeça, vendo seu ataque falhar pela primeira vez. Você está surpreso por não ter conseguido me matar? Badeis engasgou, até ele ficou um pouco sobrecarregado depois de resistir a um ataque equivalente ao multiverso. É tão estranho, será que não usei energia suficiente? Então vou fazer isso de novo e apagá-lo. Zenão não pensou nisso se não entendesse. Ele tem um pensamento muito simples. Se não funcionar uma vez, faça de novo, assim como ele costuma jogar o jogo de selecionar o destino de um planeta. Ele exerceu seu poder novamente, mas desta vez usou toda a sua força. Um flash brilhante brilhou como um enorme holofote, e todo o universo 6 zumbiu, como se fosse entrar em colapso a qualquer momento. Quase num instante, uma pressão inimaginável varreu. Foi tão turbulento quanto as ondas do oceano e mais violento do que antes. Sob o poder infinito de Zeno, o semblante de Badeis finalmente mudou. Era como se seu corpo estivesse profundamente preso em um pântano e uma força ilimitada quisesse esmagá-lo até virar pó. Bastardo, quem teria pensado que Zenão seria tão forte? Badeis ficou sombrio, seus olhos brilhando com uma luz fria. Bloqueando o poder de Zeno de frente, ele não estava se sentindo bem, especialmente quando há também 2 guarda-costas de Zenão olhando para ele de forma ameaçadora. Os guarda-costas também possuíam uma força poderosa. Só posso sair primeiro. Embora fosse um tanto lamentável, a situação não era boa para ele. Ele entendeu que não poderia enfrentar Zenão de frente agora. Se ele permitisse que Zenão explodisse completamente, ele estaria em apuros, então se virou e se preparou para recuar. Zeno, você ganhou desta vez. Embora eu não saiba como você conheceu nosso plano, um dia você será destruído junto com este mundo. Quer ir embora? Eu não vou deixar você escapar. Uma voz infantil soou no vazio. Zenão aumentou sua força e, ao mesmo tempo, os 2 guarda-costas próximos a ele também agiram. De repente, um relâmpago brilhou e abalou o mundo, e os milhares de anos-luz da área circundante do espaço foram destruídos. Aqueles que podem ser qualificados para se tornarem guarda-costas de Zenão, sua força não é fraca. Com o ataque deles, todo o vazio foi subitamente transformado em pó fino. PFF. O rosto de Badeis ficou pálido, ele cambaleou e cuspiu sangue da boca. No entanto, sua figura lentamente ficou embaçada. Zenão olhou desapontado na direção de onde Badeis havia escapado e disse: Ah, ele escapou. Esse cara é muito interessante. Zeno-sama, o universo 6 agora está temporariamente seguro, mas outros universos ainda estão enfrentando uma crise. Por favor, apresse-se e salve-os. Vados curvou-se ligeiramente e apelou para Zeno. Embora outros universos possam não encontrar um inimigo poderoso do nível do grande sacerdote como Badeis, a força do inimigo lhe ensinou algo. Anjos em outros universos provavelmente estão passando por dificuldades agora. Iremos para outros universos. Depois que Zenão terminou de falar, ele sentou-se no trono e ergueu o pequeno palácio e então, acompanhado por seus guarda-costas, deixou o universo 6 em um flash de luz dourada brilhante. Olhando para o local de onde Zenão partiu, Vados suspirou levemente. O céu estrelado há milhares de anos-luz foi completamente destruído. Vados, Zeno-sama já saiu, a crise deveria acabar, certo? Um dos olhos brilhantes de Champa apareceu na bola de cristal do cetro e ainda havia medo no olho dourado. A crise do universo 6 acabou, mas ainda não em outros universos. Champa-sama, você deveria esperar no planeta do Deus da Destruição, irei dar uma olhada em outros universos. Depois de dizer isso, Vados cortou a ligação com Champa. Ei, Vados, não vá embora. Champa se apoiou no chão e gritou para a bola de cristal, mas Vados já havia cortado a conexão.
Champa sentou-se no chão, olhou em volta com atenção, entrando em pânico sem motivo. Esses caras estranhos não vão voltar ao universo 6, certo? Aquele Beerus definitivamente ainda está dormindo agora sem saber o quão horrível é lá fora. Ele é muito simples, nessa hora. Champa também queria deitar e dormir. Talvez a crise acabe logo quando ele estiver dormindo. Capítulo 727 O poder da onda de contenção do mal. Universo 10. O enorme planeta amarelado tremia violentamente. Sendo encarado pelos olhos frios e maliciosos de Dark Angel Shazzu, Xiaya sentiu um arrepio nas costas e mobilizou apressadamente os últimos vestígios restantes de força em seu corpo para afastar esse desconforto. Então ele se virou e deu tudo de si. Dragon Punch, exploda. O rugido de um dragão soou no duro campo de batalha e um dragão fantasma dourado apareceu. Dark Angel Shazzu sorriu com desdém e acenou com a mão para bloquear o ataque. Rumble, a energia se espalhou em todas as direções e o ataque dourado se dissipou no nada. Bang, seu dedo do pé bateu suavemente no chão, areia e pedrinhas espirrando, e seu ataque imediatamente apareceu muito perto de Xiaya. Olhando para o ataque que se aproximava, o couro cabeludo de Xiaya ficou dormente e seu corpo demorou a reagir. Neste momento Xiaya estava assustada. Poshi, após receber o ataque, todo seu corpo sentiu como se fosse explodir. Sua cabeça inchou e sua garganta ficou ligeiramente fria enquanto ele jorrava sangue. Incontáveis ravinas aterrorizantes apareceram no chão, e sua aparência anterior não podia mais ser vista. Um anjo negro tão aterrorizante. Embora eu esteja a apenas um passo do quarto nível do reino divino, é um reino completamente diferente. Ainda estou muito mais fraco, Xiaya murmurou, sentindo-se um pouco amargo em seu coração. Mesmo que ele dê tudo de si, ainda há uma enorme disparidade entre ele e o Dark Angel. Para ser justo, Xiaya já é o mais poderoso no terceiro nível do reino divino. O poder do deus da destruição, a habilidade do espaço-tempo e o poder do deus dragão, cada um deles é um poder incrível, mas Xiaya possui todos os três e tem uma compreensão completa de cada um deles. Além disso, ele também compreendeu o Ultra Instinct. Portanto, comparado com o terceiro nível comum do reino divino, sua força geral é muito maior. Mas na frente de um Dark Angel ainda há uma lacuna muito grande. Eu só posso dar tudo de si. Depois de se decidir, Xiaya decidiu terminar a luta no universo 10 o mais rápido possível e depois voltar correndo. Olhando fervorosamente para o oponente à sua frente, Xiaya gritou. Nova explosão solar? Uma luz deslumbrante perfurou o espaço. O tempo e o espaço começaram a ficar embaçados. Uma explosão solar comum naturalmente não é eficaz no nível do reino divino, mas a explosão solar que ele estava usando atualmente foi modificada por ele. Ele não funciona mais com base no princípio de confiar no brilho forte para perturbar a visão do oponente e, em vez disso, ele pega características do reino divino e combina a habilidade de transformação real e irreal do planeta Metamor e a habilidade de espaço-tempo do deus do tempo para criar incontáveis ilusões reais e reais interligadas. Imagens do nada. Então, os movimentos do Dark Angel Shazzu tornaram-se ligeiramente lentos sob as ilusões reais e irreais e os fortes raios de luz. Este pouco tempo deu a Xiaya uma oportunidade de vencer. Colocando uma pequena garrafa no chão, ele estendeu ambas as mãos e apontou-as para o anjo negro. A chave para a vitória ou derrota está aqui. À medida que os raios de luz e as imagens ilusórias desapareciam, Shazzu identificou o genuíno e o falso entre as inúmeras ilusões. Então, ele viu que Xiaya havia tirado um frasquinho e colocado no chão durante a batalha e zombou. Quer tomar remédio para melhorar a força? Você não terá essa oportunidade. Aquele que não terá oportunidade é você. Xiaya sibilou e gritou para Dark Angel. Onda de contenção do mal. Voxox, raios de luz verde brilharam. Dark Angel Shazzu franziu a testa e de repente sentiu uma pitada de desconforto. Parece haver algo muito incomum nesta onda espiral verde. Vendo isso, o Dark Angel de túnica cinza gritou alto. Cuidado, é uma técnica de selamento restritivo. O que? Dark Angel Shazzu ficou pasmo por um tempo, olhando fixamente para a onda de contenção do mal que se aproximava dele na velocidade da luz. Quando ele quis se esquivar, descobriu que seu corpo não conseguia se mover. Shazzu parecia aterrorizado e continuou a exercer seus poderes, mas a contenção da onda de contenção do mal o tornou incapaz de se mover e seu corpo foi sugado. Caramba! Vendo que Shazzu não conseguia fugir, o outro Dark Angel correu para ajudar, mas Kuzu apareceu na frente dele para bloqueá-lo. Não vou deixar você interferir com Xiaya-sama, não importa o que aconteça. Bastardo, saia do caminho. O vestido cinza ficou furioso, mas Kuzu não se mexeu e foi capaz de impedi-lo de perturbar Xiaya por um curto período. Com excitação brilhando em seus olhos, Xiaya apertou sua mão e empurrou o Dark Angel em direção à boca da garrafa. Entrem. Droga, que tipo de selo é esse? Porque não consigo me libertar. Shazzu gritou com raiva com uma pitada de desespero no rosto. Se ele for selado pelo deus da destruição, cuja força é muito inferior à sua, seu brilho será completamente destruído. Evil Containment Wave é uma técnica através da qual um fraco pode derrotar o forte. Ninguém pode se libertar do caminho restritivo da onda de contenção do mal, a menos que a diferença de força seja muito grande. O corpo de Dark Angel Shazzu começou a torcer e deformar enquanto ele era puxado ao longo da trajetória da espiral antes de desaparecer na boca da garrafa. Saiu uma nuvem de fumaça branca, Xiaya fechou rapidamente a garrafa e enfiou o talismã de papel. Depois de fazer tudo isso, Xiaya deu um suspiro de alívio. Ao selar com sucesso o anjo negro, uma pitada de orgulho não pôde deixar de crescer em seu coração. Dark Angel foi realmente selado. O quarto nível do reino divino não é invencível. Jogando a garrafa com o anjo negro selado na gaiola dimensional, ele pegou um feijão cinzu e o engoliu, recuperando temporariamente um pouco de resistência. Mas neste momento, o outro Dark Angel passou por Kuzu e correu. E lance um ataque feroz contra Xiaya. Bang! 2 punhos colidiram e Xiaya foi lançada voando para trás.
De repente, o corpo de Xiaia parou quando ele sentiu um toque suave em suas costas e uma fragrância delicada entrou em suas narinas. Quando ele se virou para olhar, viu um rosto lindo e perfeito como o de uma irmã mais velha e madura. Vados? Xiaia exclamou surpresa ao ser capturada por Vados do Universo 6. Vados colocou Xiaia no chão e acenou com a cabeça. Muito bem, acabei de ver. Você conseguiu selar um especialista em nível de anjo. Hahaha, foi apenas por sorte. Xiaia riu. Vados balançou a cabeça. Não foi apenas sorte. Sem força, a sorte é inútil. Depois de dizer isso, Vados olhou para o Dark Angel do outro lado com uma expressão séria no rosto. Kuzu também apareceu, seu manto estava esfarrapado e seu cabelo estava extremamente desgrenhado. Xiaia-sama, você está bem? Estou bem. Irmã Vados, vamos lidar juntos com esse bandido. Kuzu imediatamente ficou encantada ao ver que Vados havia chegado. Agora são eles que têm vantagem numérica. Universo 11, Dark Angel provocou problemas no mundo mortal e Margarita não foi páreo para eles e se machucou, mas Zeno chegou bem a tempo. Como os anjos negros que entraram no Universo 11 estavam apenas no 4º nível do Reino Divino Comum, sob a técnica de apagamento de Zeno, esses anjos negros foram transformados em poeira estelar e desapareceram. Bem, desta vez eles não escaparam. Todos desapareceram e se transformaram em lindos pontos de luz. Zeno bateu palmas, muito feliz. Ei, leve-me para o próximo universo. Quero continuar a observar os pontos brilhantes de luz. Zeno era viciado em destruição e queria continuar a apagar os outros. Sim. Os guarda-costas nervosos tremeram com uma expressão amarga no rosto e trouxeram Zenão para o próximo universo. A região central do multiverso, a luta do grande sacerdote e Lancius ainda estava acontecendo. Ciente das mudanças que acontecem fora da região central, o grande sacerdote disse com uma expressão relaxada. Parece que Zeno-sama já eliminou muitos anjos negros. Seu plano falhou. Lancius ficou em silêncio, o sangue escorrendo pelos cantos da boca. Você dificilmente está em melhores condições. Deve ter sido difícil enfrentar meus ataques, certo? Na verdade, como ambos eram especialistas no 5º nível do Reino dos Deuses, não houve surra unilateral durante a luta. Lancius foi ferido pelo grande sacerdote e vomitou sangue e o grande sacerdote também não estava em melhores condições, mas suprimiu seus ferimentos e não os revelou. Em suma, nenhum deles poderia fazer nada ao outro e só poderiam ficar no impasse. Mas neste momento ocorreu uma variável. Eles viram um buraco aberto nas ondas crescentes e outra pressão poderosa apareceu na região central do multiverso. Sentindo essa pressão, o rosto do grande sacerdote ficou feio, mas Lancius revelou um sorriso. Sua sorte não é boa, meu ajudante está aqui. Logo, uma figura cinzenta apareceu ao lado de Lancius. Surpreendentemente, foi o sombrio arcanjo Badês que fugiu de Zeno. São 2 contra 1 agora. Lancius disse com um leve sorriso. Enfrentando 2 quintos níveis do reino divino, o grande sacerdote sentiu imediatamente uma enorme pressão. Capítulo 728 Sobrecarregando-os. Quando o grande sacerdote estava sendo sitiado por Lancius e Badês, 2 especialistas em nível de arcanjo, fora do espaço-tempo ilusório. O espaço colorido era como uma terra de fantasia, as nuvens rolavam e a luz dourada cobria o céu. Os densos raios de luz brilhantes que se cruzavam eram como uma terra de fantasia. No centro do espaço colorido havia estrelas por todo lado, e uma delas chamava a atenção, porque havia um esplêndido palácio que parece existir desde tempos imemoriais neste planeta. Fora do espaço-tempo ilimitado, o antigo palácio parece ter permanecido inalterado e sob a influência do tempo, parece estar sempre emitindo raios de luz deslumbrantes. Havia 124 bolas de água de bolso flutuando ao redor do palácio, que são versões em miniatura de universos que representam o espaço-tempo ilimitado. Comparadas com as 12 versões em miniatura de universos ao redor do Palácio Zeno, essas versões em miniatura de universos eram mais profundas e vastas. No Palácio do Rei do Tempo, passos leves soaram no interminável corredor distante e o oficial do Grande Céu abriu a porta do Palácio do Rei do Tempo e entrou. Rei do Tempo. Há um problema com o espaço-tempo do multiverso no mar do espaço-tempo. Uma voz gentil e suave foi transmitida no salão do palácio enquanto ela olhava para a mulher loira sentada no trono supremo, e um leve sorriso flutuou no rosto impecável do oficial do Grande Céu. A mulher loira chamada Timmy King semicerrou os olhos. Seu lindo cabelo loiro estava caindo naturalmente, e quando Timmy King ouviu a voz do Great Heaven Official, ela abriu seus olhos deslumbrantes. Nesse momento, todas as cores do mundo parecem perder o seu esplendor. Os profundos olhos azuis eram como pedras preciosas que pareciam poder ver através de tudo. Qual espaço-tempo do multiverso está com problemas? A voz do Timmy King ressoou no corredor enquanto ela ajustava sua postura sentada e se apoiava parcialmente no braço do trono. É o segundo multiverso, aquele que deu origem a um deus do tempo não muito tempo atrás. Oficial do Grande Céu disse calmamente. Oh, então é aquele Saiyajin. Timmy King lembrou e sua expressão ficou séria. No lugar do Timmy King, os poucos multiversos abaixo têm seus próprios números. O mundo de Trunks é o mundo mais antigo, então seu número é o primeiro. O mundo de Xiaia é o segundo. O mundo do Guerreiro da Chama Dourada é o terceiro. E o mundo semelhante ao mundo da obra original onde 18 fundido é o último a emergir, seu número é o quarto. Timmy King perguntou, diga-me, o que aconteceu naquele espaço-tempo? Great Heaven Official olhou para o Lang do Rei do Tempo, e uma pitada de desamparo passou por seu rosto delicado como jade. De acordo com o relatório do Supremo Kai do Tempo Choronoa do Universo 7, os anjos negros do espaço-tempo daquele multiverso começou a se agitar, e eles parecem ter libertado os anjos negros da Era Antiga, e estão planejando algo. Timmy King acenou com a mão indiferente. Nada mais é do que criar mais alguns universos paralelos. Houve muitos casos assim desde os tempos antigos. Olhe para as 124 esferas do espaço-tempo lá fora. Haverá apenas mais uma. Rei do Tempo, este é um assunto importante.
O propósito desses Dark Angels é desconhecido, e de acordo com experiências passadas, eles devem estar planejando destruir a Era. Você sabe que esta era é muito importante. Se for destruído, Great Heaven Official queria dizer algo, mas hesitou e havia alguma insatisfação em seus olhos verdes escuros. Você não precisa se preocupar com isso. Os olhos penetrantes do Rei do Tempo parecem ver através do espaço-tempo. Seja no passado distante ou no futuro, não havia nada que pudesse ser escondido de seus olhos. Esta era também é um tanto incomum e não é tão fácil de destruir. Quanto aos Dark Angels, estou farto de vê-los criando problemas o dia todo. Então, que tal isso? Você desce e fica de olho neles e se houver algum problema você pode agir. Sim. Aceitando sua ordem, Great Heaven Official virou-se e deixou o palácio do Rei do Tempo. Logo apenas o time King restou no espaçoso e magnífico palácio. Ela enrolou o cabelo loiro e de repente sorriu levemente, então levantou o anel no dedo e contatou outra pessoa. Universo 10. Depois que Xiaya usou Evil Contamination Wave para selar Dark Angel Shazu, a chegada de Vados virou toda a situação de cabeça para baixo. Vados e Kuzu cercaram o Dark Angel restante, vestido de cinza, enquanto Xiaya nas proximidades procurava uma oportunidade de usar Evil Contamination Wave para selar o outro Dark Angel. Desta vez, o Dark Angel vestido de cinza foi quem adotou uma postura passiva enquanto lutava. Seus olhos sombrios passaram de Vados e Kuzu antes de olhar para Xiaya, que estava relaxando à distância e se sentia irritado. Receio que o plano falhe. Irmã Vados, vamos capturá-lo. Depois de se juntar a Vados, Kuzu estava claramente muito mais enérgica, e um olhar assassino apareceu em seu rosto enquanto olhava para o Dark Angel. Ela havia sofrido uma grande perda agora há pouco e agora vai compensar tudo. Claro. Sussurrando baixinho, Vados também não pretendia prolongar o assunto. Ela ergueu o cetro e desenhou lindas linhas no ar. Kuzu seguiu de perto e atacou o Dark Angel. Bang, bang, bang. Como se o caos tivesse sido aniquilado, a energia violenta provocou uma tempestade e uma tempestade perfurou todo o planeta. Com um som alto e estrondoso, o enorme planeta amarelado entrou em colapso e todo o planeta se transformou em pó no rescaldo da batalha, e o campo de batalha de repente mudou do planeta para o universo. Afetado pela destruição do enorme planeta, o campo gravitacional emitido pelo enorme buraco negro ao longe mudou e tudo numa área muito grande tornou-se caótico. A fronteira do enorme buraco negro transformou-se em um tautim insaciável que continuava se distorcendo e tremendo como o braço espiral de um vórtice enquanto a grande boca devorava a matéria circundante. Malditas essas duas mulheres! O Dark Angel vestido de cinza praguejou com uma expressão sombria no rosto, mas não se atreveu a parar de mover as mãos porque Vados e Kuzu atacaram novamente. Assim, as três figuras borradas estavam emaranhadas e sua velocidade já havia ultrapassado todas as percepções. Xiaya segurava outra pequena garrafa, hesitante, enquanto apontava as mãos para a frente. Como os três estavam próximos um do outro, foi difícil para ele selar o Anjo Negro. Kuzu, vocês dois encontram uma oportunidade de se afastar um pouco dele. Ele silenciosamente transmitiu uma voz para Kuzu. Kuzu olhou para ele e acenou com a cabeça vigorosamente, e então se afastou um pouco conscientemente enquanto lutava com Vados. No universo profundo, quando os três cetros colidiram, um som baixo foi emitido e os três foram rebatidos por uma longa distância devido à força de reação. Uma abertura apareceu. Agora é a hora. Vendo uma oportunidade, os lábios de Xiaya se curvaram e ele apontou as mãos para o Anjo Negro e gritou: Onda de contenção do mal. De repente, raios de luz verdes distorcidos dispararam em direção ao Anjo Negro. Vendo a onda de contenção do mal se aproximando, o rosto do Anjo Negro ficou pálido. Ele não se atreveu a permitir que a onda de contenção do mal o tocasse, porque Shazu foi previamente selado por este movimento. Ele queria lutar, mas o efeito restritivo da onda de contenção do mal bloqueou todas as suas rotas de fuga. Bastardo, que tipo de movimento é esse? Não estou disposto. Badez, gritando de tristeza e indignação, o Anjo Negro vestido de cinza foi indefeso engolido pela onda de contenção do mal, e então, quando o braço de Xiaya pressionou para baixo, o distorcido raios de luz o afastaram e o selaram na pequena boca da garrafa. Depois de cobrir a tampa e colar o talismã de papel, Xiaya enxugou o suor com uma das mãos. Finalmente, os dois Dark Angels que entraram no Universo 10 foram selados. Depois de ter algum tempo livre, Xiaya perguntou a Vados sobre o Universo 6. Vados, por que você veio para o Universo 10? Você lidou com os Dark Angels no Universo 6? Vados mostrou um sorriso caloroso. Seu sorriso parecia muito caloroso e poderia até derreter uma geleira. Havia apenas um Anjo Negro que entrou no Universo 6, mas era um arcanjo de nível grande sacerdote. Capítulo 729 Crise da Via Láctea. Nível Arcanjo. Então como você o derrotou, irmã Vados? Kuzu exclamou. Zeno-sama chegou e o afastou, mas aquele homem poderia resistir inesperadamente aos ataques de Zeno-sama. Pensando no que aconteceu no Universo 6, Vados ainda tinha algum medo. O quinto nível do Reino Divino é realmente muito mais assustador do que o esperado. Os olhos de Xiaya ficaram vazios depois de ouvir o relato de Vados. Ele não pôde deixar de se alegrar, a sorte estava realmente do seu lado, pois apenas dois Dark Angels comuns vieram para o Universo 10. Caso contrário, mesmo que ele tivesse a oportunidade de usar a onda de contenção do mal, ele não seria capaz de selar um especialista do quinto nível do Reino Divino. Claro, a premissa é que ele poderia usar a onda de contenção do mal. Pensando nisso, a expressão de Xiaya mudou, perguntando-se quem eram os inimigos que o Universo 7 encontrou. Ele disse imediatamente: Kuzu, vamos ao Universo 7 para dar uma olhada. Ok, Xiaya-sama. Kuzu acenou com a cabeça obedientemente e enviou uma mensagem ao Supremo Kaitapion.
O trabalho posterior de restauração do Universo 10 pode ser entregue ao Supremo Kai Tapion. Vados disse, vão vocês, vou para outros universos dar uma olhada. Além do Universo 10, Vados também estava preocupado com o Universo 11. Agora que a crise aqui foi resolvida e Chiaya e Kuzu estão se preparando para ir para o Universo 7, ela pode ir a outros lugares para dar uma olhada. Todos, tenham cuidado. Assentindo, depois que eles se separaram, Chiaya trouxe Kuzu enquanto eles atravessavam a barreira do universo e retornavam ao Universo 7 pouco depois. De volta ao Universo 7, Chiaya sentiu as mudanças no planeta Onchan e descobriu que as auras haviam diminuído muito. O semblante de Chiaya mudou muito e ele parou Kuzu e disse ansiosamente, venha, vamos rapidamente para o planeta Onchan. Parece que algo ruim aconteceu lá. Kuzu também sabia que a situação era urgente, então ela seguiu Chiaya apressadamente. Galáxia Oriental, planeta Onchan. Neste momento, toda a galáxia entrou em uma grande crise. À medida que a batalha entre Viz e os dois Dark Angels acontecia, eles se aproximavam cada vez mais da Via Láctea, e a área leste localizada em frente ao campo de batalha foi a primeira a suportar o peso e sofrer impactos poderosos. Neste momento, os especialistas do planeta Ongjan saíram com força total para proteger o seu planeta, o profundo e vasto céu estrelado universal. Shilin Myers, 18 anos, Meifei, Xian, Majin Buu e outros especialistas importantes estavam todos exercendo suas forças para resistir às consequências da luta entre os dois lados, mas as energias terríveis eram violentas demais. Mesmo que estivessem usando toda a sua força, ainda era difícil resistir. Crash, a energia violenta causou estragos, quase destruindo tudo. Majin Buu usou magia para construir uma rede protetora na frente do planeta Ongyan. A enorme rede protetora era como um grande tofu bloqueando a frente, mas estava sendo totalmente esmagada. Uau, uau, não aguento mais. Majin Buu mordeu os lábios enquanto seus olhos se transformavam em linhas verticais, e os pequenos buracos em sua cabeça emitiam vapor continuamente. Ele estava exercendo toda a sua força. Técnica de fusão. Com um flash brilhante, Mei Ling, de longos cabelos negros, apareceu e depois bloqueou na posição mais avançada junto com 18. Muito aterrorizante. Este é o poder do reino divino? Os olhos brilhantes de 18 observavam atentamente. Seu cabelo estava ligeiramente desgrenhado e as roupas de seu corpo também estavam danificadas. Apenas seu lindo rosto não apresentava nenhum sinal de cansaço. Androides com energia infinita são incomparáveis em termos de resistência. Contanto que a diferença de energia não seja de morte instantânea, ela tem a capacidade de resistir. Mas agora, ela não foi capaz de oferecer a menor resistência contra as consequências de Viz e da batalha dos outros. Droga, eu não esperava que fosse tão forte, e é apenas o resultado da luta deles. Mei Ling praguejou de cabeça baixa. Embora Shilin e Myers tenham se fundido, eles ainda não haviam alcançado o nível do reino divino. É preciso dizer que o papel que a técnica de fusão pode desempenhar no estágio atual é apenas um pouco, já que a única coisa que aumentou foi sua força física. Estrondo. Perdendo a proteção de Majin Buu, a energia inquieta parecia ter encontrado uma saída enquanto se espalhava como se um aterro tivesse desabado. Ah, quebrou! Majin Buu gritou alto quando foi lançado voando pela tempestade de energia. Planeta de Ishikai, a gordinha Ishikai estremeceu ao olhar para a situação no mundo mortal. Como o resultado da batalha afetou principalmente apenas a área leste, os planetas sob sua jurisdição sofreram as perdas mais pesadas. O que diabos está acontecendo? Quem são essas pessoas que lutam dos dois lados? Ishikai queria chorar, mas não chorou enquanto observava estupidamente. Enquanto isso, o planeta de North Kai, planeta do Grande Kai, e até mesmo o mundo sagrado dos Kai que tem um status muito elevado. Todos os deuses estavam de olho na batalha abaixo. Ancestral. Quem é aquela pessoa que se parece muito com a senhorita Kuzu? Ele também é um anjo. Ishi Supreme Kai assistiu Viz lutar contra os Dark Angels e não pôde evitar engolir sua saliva. O velho Supremo Kai parecia nervoso. Esse é o anjo do nosso universo 7, Viz-sama. Quanto às duas pessoas que estão lutando contra ele, não sei, talvez sejam algum tipo de deuses demoníacos. O multiverso tem muitos segredos. O antigo Supremo Kai é apenas o Supremo Kai do Universo 7 e não sabe muito sobre esses segredos. Enquanto continuava a observar a batalha no mundo mortal, seu corpo não pôde deixar de tremer. Aos olhos desses especialistas, parece que o espaço pode ser destruído à vontade. Inúmeras rachaduras profundas e horríveis apareceram no espaço e engoliram incontáveis planetas. Com um som estrondoso, Viz eventualmente não foi páreo para os dois Dark Angels e foi lançado voando enquanto cuspia sangue. Neste momento, os dois anjos negros pareciam ter encontrado um lugar para atacar e sorriram enquanto destruíam o quanto quisessem. Rumble, sem mencionar os chocados Saiyajins no planeta Ongshan, até mesmo Mei Ling e os outros que estavam na frente também estavam em transe. Depois que Viz foi derrotado, eles não foram mais capazes de resistir e uma sensação de desespero cresceu em seus corações. De repente, todos os ataques foram bloqueados e uma figura alta apareceu na frente deles. Chiaya. Pai. Senhor Chiaya. Depois de ver Chiaya, todos o chamaram de maneiras diferentes e como se tivessem encontrado seu pilar, de repente, a esperança reacendeu-se. Chiaya acenou com a cabeça na direção deles e bloqueou todos os ataques fora do planeta Ongshan, depois tirou alguns feijões Senzu para Mei Ling e outros pegarem. Ele então tirou um casaco e vestiu 18 para cobrir a pele clara exposta devido às roupas rasgadas. Vocês assistam daqui, vou ajudar Viz e Kuzu. Depois de dizer isso, Chiaya de repente acelerou e como um relâmpago subindo no céu, riscou o céu estrelado e brilhante.
Xiaya, felizmente você voltou no tempo. Viz ofegou, seus lábios ficaram ligeiramente pálidos. Xiaya imediatamente tirou um feijão senzu, mas Viz balançou a cabeça. Esse tipo de coisa é inútil para os anjos. Vou me recuperar depois de um breve descanso. Lidando apenas com 2 Dark Angels, Kuzu está sob muita pressão. Xiaya olhou para o campo de batalha à distância, onde Kuzu recuava repetidas vezes, derrotado. Espero que Zeno-sama possa chegar logo. Viz franziu a testa e havia uma pitada de preocupação entre suas sobrancelhas. Depois de descansar um pouco, Viz voltou à luta. Recebendo apoio de Viz, Kuzu se sentiu muito relaxada, mas como sua força não era comparável à dos outros 2 Dark Angels, a luta ainda foi muito dura. Parado à distância, Xiaya queria repetir o truque anterior, mas não conseguiu encontrar uma oportunidade adequada para usar o Evil Containment Wave. O tempo passou e o céu estrelado fora do planeta Ongshan estava em desordem. Além do planeta Ongshan, que estava sendo protegido da destruição, o vasto céu estrelado ao longe havia desmoronado sob a violenta tempestade de energia. Causou uma série de acidentes e incontáveis planetas vitais na área leste foram destruídos. Neste momento, uma luz dourada desceu repentinamente do vazio, e junto com isso chegou uma aura sagrada e suprema. Vendo isso, Viz e os outros suspiraram de alívio e sorriram. Zeno-sama finalmente chegou. Zenão. Xiaya tinha uma expressão feliz no rosto. A chegada de Zenão significa que a batalha acabou. Ele tinha visto Zeno exterminar Dark Endelvia. Os poderes de Zeno são tão assustadores que quase num piscar de olhos, ele transformou Via em pó. É o poder das leis, Capítulo 730 Mão gigante no controle do universo. Percebendo a luz dourada ao longe, a expressão dos Dark Angels mudou e suas pupilas encolheram. Eles imediatamente quiseram escapar, mas Viz e Kuzu não os deixaram sair e controlaram seu poder para obstruí-los. Saia do caminho. Começando a parecer impacientes, eles não queriam mais ficar aqui, suas expressões já mostravam sinais de pânico. Mas Viz e Kuzu não estavam dispostos a deixá-los escapar, bloqueando o caminho de ambos os lados. Revirando as sobrancelhas enquanto o suor escorria de sua cabeça, um Dark Angel cerrou os dentes com os olhos explodindo. De repente, ele viu o planeta Ongshan à distância. Parece que as pessoas ali são muito importantes. Então ele elaborou um plano desprezível em pânico. Para criar uma distração, os 2 Dark Angels se entreolharam e atacaram o planeta Ongshan ao mesmo tempo. Destrua esse planeta. 2 poderes majestosos surgiram, unindo-se e passando por Viz e Kuzu. Não é bom, não deixe essas energias pousarem. O semblante de Viz mudou repentinamente. Sabendo da importância do planeta Ongshan para Xiaya, ele rapidamente se libertou para bloqueá-los, mas parecia que era tarde demais. Os Dark Angels zombaram, empurraram Kuzu e escaparam em uma direção. Neste momento, Kuzu também não se importava com eles, ela apareceu e foi com Viz para parar as energias que corriam em direção ao planeta Ongshan. Ao ver isso, Xiaya também usou todos os seus poderes e gritou: aniquilação! A energia que foi criada sem conter nada bloqueou o ataque do Dark Angel. O ataque assustador foi bloqueado por um momento, mas ainda não conseguiu bloquear grande parte do ataque. A energia violenta atravessou o vazio e foi em direção ao planeta Ongshan. Neste momento, Viz e Kuzu estavam impotentes. Em apenas uma fração de segundo, esses ataques atingiram a superfície do planeta Ongshan. O núcleo estelar do planeta Ongshan girava loucamente, mas sem sucesso. Os olhos de Xiaya pareciam que iriam explodir enquanto ele observava com raiva. Se os ataques dos Dark Angels aterrissassem completamente, mesmo com a robustez do planeta Ongshan, ele não seria capaz de resistir. Meilin, 18 anos, e Mei Fei ficaram olhando fixamente para tudo isso acontecendo. Quando o ataque estava bem diante de seus olhos, eles já eram incapazes de resistir. É o fim, Shilin e Maier sussurraram. Este é o fim da minha vida? 18 assistiram atordoados. Quando ela viu Xiaya correndo em direção a eles pelo canto dos olhos, de repente sentiu que sua vida tinha sido muito boa nos últimos anos. Tempo congelado. Xiaya gritou com raiva. O espaço azul apareceu, mas em apenas um instante, o espaço se estilhaçou novamente, porque a energia ao redor era muito superior. A caótica situação aumentou muito o valor da entropia e o tempo não pôde permanecer congelado. Caramba! Gritando com uma voz triste, Xiaya ficou extremamente irritado. Mas neste momento algo mágico aconteceu. Umf! De repente, eles ouviram um som de umf no vazio do universo. Houve alguma mudança no vazio caótico enquanto ondas invisíveis se espalhavam. Como se uma lei suprema tivesse descido, os ataques dos anjos negros tornaram-se intangíveis diante das ondulações, e então, sob os olhos chocados de Xiaya e outros, uma mão gigante rompeu o universo, e um poder mais forte que Zeno desceu de repente. Até mesmo o palácio do lado de Zenão tremeu um pouco, congelando no ar. A enorme palma brilhava como jade branco, depois atacou os Dark Angels sob os olhos chocados de Xiaya, Viz e Kuzu. Rachadura. Os 2 Dark Angels foram pegos pela enorme palma branca, incapazes de se mover. Os Dark Angels ficaram aterrorizados como se tivessem visto algo muito assustador. O desespero brilhou em seus olhos enquanto eles gritavam tragicamente: Rei do Universo Sama. Então suas vozes pararam abruptamente. A misteriosa mão gigante os esmagou diretamente em pó. Ambos os Dark Angels morreram diante dos olhos de Xiaya. Depois de fazer tudo isso, a mão gigante apontou para os arredores. Como se o tempo estivesse retrocedendo. Todas as galáxias próximas ao planeta Ongshan foram restauradas e todas as vidas perdidas foram ressuscitadas pela reversão das leis. Retrocesso do tempo. Viz disse em estado de choque. Ele também conhece a habilidade Time Rewind, mas só pode reverter o tempo de um planeta em até 3 minutos. Reverter o tempo de um campo estelar inteiro como agora está perto de reverter o destino, a capacidade de transformar algo podre em algo mágico. Até ele ficou chocado depois de ver isso. O rosto de Kuzu ficou pálido. Foi aquele de agora. Rei do Universo Sama? Sim. Viz não se atreveu a acreditar.
Na verdade, o rei do universo do reino dos anjos é o administrador linear de todos os anjos, e Zenon é apenas um líder temporário. Em relação ao grande rei do universo, todos os anjos sentem uma pitada de medo e reverência. Há rumores de que o rei do universo, assim como o rei do tempo, é o rei que transcendeu em uma era muito antiga. Depois de fazer tudo isso, a mão gigante não desapareceu imediatamente por algum motivo. A mão gigante ficou no vazio por um tempo, como se estivesse pensando em alguma coisa. Então de repente mudou de direção quando seus dedos brilhantes chegaram na frente de 18 e tocaram sua testa branca. Pouco depois, algo mágico aconteceu novamente. 18, que originalmente não conseguia compreender o reino a princípio, pareceu subitamente tornar-se mais sábio à medida que todos os tipos de conhecimento profundo surgiam em seu cérebro. Depois disso, a mão gigante tornou-se incorpórea e desapareceu. O rei do universo forneceu orientação para 18? Por que ele fez isso? Xiai assistiu com incerteza antes de enterrar as dúvidas em seu coração. Depois que a mão gigante do rei do universo desapareceu, o trono de Zenon no vazio continuou a descer e ele olhou em volta com desconfiança. Os planetas destruídos foram restaurados como antes, e os Dark Angels também foram aniquilados. Não há nada aqui? Onde estão esses anjos? Como se seus brinquedos tivessem desaparecido de repente, Zenon, que originalmente estava um pouco animado, ficou desapontado e falou em tom taciturno. Viz e Kuzu alinharam-se em fila e curvaram-se. Zeno-sama, Sua Majestade, o rei do universo do reino dos anjos, desceu com poder divino agora há pouco. Esses anjos negros foram cuidados pelo rei do universo Sama. Rei do universo? Inclinando a cabeça oval, os dois olhos parecidos com moedas de cobre de Zenon estavam cheios de dúvidas. E Universe King Sama é um deus poderoso assim como o time King Sama. Zeno saltou do trono. Ele sabe sobre o rei do tempo. Ela é muito assustadora. Então não há mais nada para eu fazer aqui? Bom, é bem chato. Vamos para outros universos dar uma olhada. Talvez possamos encontrar algo interessante. Depois de dizer isso, Zeno acenou com a mão e deixou o universo 7 sob a liderança de seus dois guarda-costas. Depois que Zeno saiu, Viz deu um suspiro de alívio. Um deus tão ingênuo quanto Zenon quando começa a causar problemas, exceto o grande sacerdote, quase ninguém consegue detê-lo. Lazuli, o que aconteceu agora? Aquela mão grande Xiaia perguntou confusa. Viz disse relaxadamente. Talvez o rei do universo Sama tenha gostado do físico de Lazuli. Para ser honesto, até mesmo um anjo invejaria tal físico de energia ilimitada. Como você está se sentindo? Excelente, agora posso sentir coisas assim como vocês, artistas marciais. Ainda há muito conhecimento útil em meu cérebro. Depois de sentir isso, 18 pôde sentir que todo seu corpo estava cheio de poder. Antes ela só podia usar um detector para detectar algo, mas agora ela também pode usar a aura. Seu físico mudou? Xiaia sentiu-se aliviado ao ver que 18 mudou para uma direção melhor. Rei do universo, depois de experimentar ser o deus do tempo e o deus da destruição, Xiaia perguntou e aprendeu algumas coisas sobre os deuses mais elevados. E Universe King é o administrador do Angel Realm mundial de mais alto nível. Ele está no comando da mais alta autoridade junto com o time King of Time Helm. Não é exagero dizer que entre os deuses supremos, em termos de poder, mesmo o rei do tempo não se compara a ele. Embora Dragon God Zalama tenha criado Dragon Helm, ele é uma pessoa distante, livre de preocupações mundanas e independente do sistema, e permanece neutro. Ele não administra as leis do tempo de cada espaço-tempo como o rei do tempo, nem tem a compreensão da situação geral como o rei do universo. Quando ele se interessar por algo, ele enviará algum poder milagroso para o mundo abaixo. O que você está dizendo que depois que o rei do universo Sama viu Lazuli, a próxima geração de anjos terá um físico com energia ilimitada? Kuzu pensou em uma coisa absurda e disse. Viz ficou pasmo por um momento antes de se recuperar de seu estado de atordoamento. Isso é realmente possível. Cada geração de anjos nasce no reino dos anjos. Se depois de ver o físico de 18 anos, o rei do universo integrar esse físico na próxima geração de anjos, então até ele ficaria com inveja. Bem, se for por esse motivo, não é impossível para o rei do universo recompensar 18. Os deuses supremos nunca são mesquinhos com presentes, nem gostam de dever contribuições. Claro, estas são apenas especulações de Viz e Kuzu, e ninguém sabe o motivo específico. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.